alimentados pela palavra de Deus. Fizemos a leitura registrada no Velho Testamento, fizemos a leitura registrada no Novo Testamento e agora vamos ouvir a palavra de Deus através do seu anjo da igreja. Oremos por ele. Pai eterno, Pai bondoso, Pai misericordioso, Pai cheio de graça e verdade. Neste momento, Pai querido, clamamos a Ti, Senhor, por um alimento para a Tua igreja, para o Teu rebanho, Senhor. Através do Teu servo, Pastor Samuel. Usa, Senhor, Teu servo. Que a Tua palavra, Senhor, tenha caído no terreno que seja, Senhor, temente a Ti, Pai. Amém, para que possamos ouvir e praticar. Sim, que sejamos orientados, Senhor, por esta palavra. Sim, Tu conheces as nossas necessidades, Senhor. Verdade. Te agradecemos pelos 113 anos da Tua igreja, sim, da organização da Tua igreja, Senhor. Que Tu levantaste corações, separaste vidas, para até hoje estarmos aqui, Senhor. Amém. Continua conosco, nos guarda, nos livra dos males, em nome e por amor de Teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar as crianças. Mariana, já está lá ou está aqui? Vem cá. Não fuja, você vai ministrar. Queremos orar por você. Alice, vamos orar? Vamos? Isso, vem cá. Vem cá, princesa. Isso. Onde tem mais crianças? Hoje quem vai ministrar elas é a tia Mariana. Isso, sejam bem-vindas. Assim. Olha quem está chegando. Da boca dos pequeninos sai o perfeito louvor. Vamos fazer, Papai do Céu? Papai do Céu, nós, teus filhinhos, pedimos que o Senhor nos ensine o teu querer através da tia Mariana. Abençoa as nossas vidas e a vida da tia Mariana. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Vão com Deus. A tendência é a gente fazer, né? Amado, poderoso e soberano Deus. E elas vão ficar olhando assim, dizendo, o que o pastor quer dizer? Queridos e queridas, nesta noite, 31 de julho de 2016, nós estamos completando 113 anos de instituição religiosa. Não é assim? A nossa denominação está completando 113 anos. Nós fazemos parte dessa história e em 24 de setembro nós completaremos os nossos 113 anos. Institucionalmente falando, é um momento muito especial para nós. Por quê? Foi um momento em que, lá no passado, homens tementes a Deus discerniram de Deus o que eles deveriam fazer. Era tempo, era hora de seguir um novo caminho. E eu não sei quantos de vocês já tomaram novos caminhos. O caminho em que a gente está, geralmente, o estilo de vida que a gente vive, geralmente é o mais confortável, é o mais tranquilo. Por quê? Porque a gente não tem esforço, a gente já conhece. Né? Todo dia a gente acorda, faz as mesmas coisas, encontra as mesmas pessoas. Mas
sair de onde nós estamos para algo novo, isso sempre incomoda. Principalmente se nós teremos que bancar, me permita usar essa expressão, a nova perspectiva de vida. Dizer assim, esse é o caminho que Deus me deu. Se eu falo de mim mesmo, daqui a pouco eu falho, e o que vai acontecer? Eu vou passar vergonha. Se eu falo inspirado por outros, motivado porque outros estão falando, eu posso ver aqueles falharem e eu vou ficar perdido. Não raras as vezes, igrejas se dividem por questões particulares. E as pessoas começam um novo espaço. E lá nesse novo espaço as coisas não andam bem. E depois as pessoas nem voltam para onde estavam, nem vão para outro lugar e muitos ficam perdidos. Então, perceber que aquele homem, Eduardo Carlos Pereira, e mais a equipe de pastores que estavam com ele, perceber que os presbíteros que estavam com ele, e depois, no dia seguinte, as famílias que se agregaram para fundar e formar a primeira igreja presbiteriana independente do Brasil, perceber que eles foram fiéis ao chamado de Deus para eles naquele momento, é perceber que vale a pena obedecer a Deus. Vocês vão ver que tem tudo a ver com o que nós vamos ministrar daqui a pouco. Estar aqui hoje é resultado disso. Pergunto, quantos que estão aqui nesta noite, que são membros da Igreja Presbiteriana Independente, nós temos membros de outras denominações, mas membros da Igreja Presbiteriana Independente, podem dizer, dentro desta comunidade, dentro desta instituição, Deus tem falado comigo, presta atenção, Deus tem falado comigo, Deus tem mudado a minha história e Deus tem me abençoado. Quem pode dizer isso? Então eles não estavam errados, certo? Percebem? Pelos frutos os conhecereis. O fruto da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil é um fruto que tem perdurado e crescido. Não estou dizendo que nós não estamos falhando. Talvez quem olhasse de fora iria apontar muitas falhas nossas. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Então esse é o momento de celebrar e dar glórias a Deus. E é o que nós estamos fazendo nesta noite. Mas uma coisa preocupante é a gente olhar para trás. O pastor José Antônio hoje falou que quem fica olhando para trás fica muito saudosista. E muitas vezes a gente vive do que a igreja foi. Ou a gente fica na expectativa do que a igreja vai ser. E aí a gente fica frustrado porque ainda não somos o que deveríamos ser e já não somos o que nós fomos. Esse é o tempo que se chama hoje. E no tempo que se chama hoje, eu e você somos chamados como aqueles homens do passado. Há um hino nosso, né? Grandes, foi o sino do centenário. Grandes vultos do passado, pela fé puderam crer que um pequeno grão lançado poderia florescer. É mais ou menos assim a melodia. Salviano, fecha os ouvidos. E os demais coralistas, né? Mas é mais ou menos isso a melodia. Mas a letra diz o quê? Um pequeno grão lançado na terra no tempo que se chama hoje. 1900, 1901, 1902, 1903, e dali por diante, 1910, 1920, a Igrejinha dos Milagres brotou, germinou, brotou, cresceu, floresceu, e nós somos o fruto dela. É isso? Esse é o nosso tempo. E como primeira igreja presbiteriana independente nesta cidade, como uma igreja que faz parte dessa história. Hoje nós estamos lançando vários grãos na terra. Não é? Volto a repetir. Nós temos ministério com casais, nós temos o ministério com pais, nós temos o ministério com noivos, nós temos o ministério com adolescentes, alfa, nós temos o ministério com jovens, nós temos o ministério de discipulado. Cadê o Robson?
Hoje começou as primeiras aulas do discipulado, formação de novos cristãos. E discipulado é isso, né? Habitude está vindo aí com força, que também é discipulado, é mudar hábitos e atitudes. Nós temos a música, o Ministério da Música, né? O coral Eduardo Carlos Pereira ontem, hoje, né? Esteve aqui. O Ministério de Louvor e Adoração. Nós temos a Escola Bíblica Dominical. Tudo isso que está acontecendo no nosso meio é para quê, irmãos? É para que nós mantenhamos a nossa denominação atuante? Se for para isso, é muito pobre o que nós estamos fazendo. A denominação é só um instrumento de Deus. Nós estamos aqui por causa do chamado de Deus para as nossas vidas. Chamado do reino, que nos retirou do império das trevas, que nos fez povo de Deus, uma nova geração do povo de Deus dentro dessa denominação. A grande pergunta, então, é como eu e você viveremos a nossa fé. Como eu e você continuaremos, e aí eu já vou entrar no que o Laércio e Priscila ministraram no domingo passado, como eu e você construiremos o nosso legado, para deixarmos, aí sim, para o futuro que a Deus pertence virá. Como eu e você resgataremos as vidas que estão indo para o matadouro, a começar aqueles que estão ao nosso redor mais próximo de casa. Quando eu falo, estou trazendo para os irmãos esse tema, a fé começa em casa, e aí o tema de hoje, retomando, domingo retrasado, remodelando a família, eu estou pensando nisso. Como meu lar, como a minha casa, pode ser uma usina, uma central, onde o Deus Todo-Poderoso, o Senhor da vida, vai manifestar a sua glória, e a partir dali, ir tocando pessoas, e abençoando vidas ao nosso derredor. Eu falei, e estou olhando para Neilton, aqui bem aqui pertinho, né? E lembrando, nós temos, não é que eu fiz menos disso, me perdoem os irmãos, mas nós temos os grupos nos lares, o Ministério de Células, os grupos familiares, que é o nosso ministério, não é só um espaço, uma atividade a mais. Nosso alvo é ter, como o pastor José Antônio ministrou hoje, tudo a ver com o que a gente vem trabalhando, ter um relacionamento pessoal com Deus. Eu tenho batido nisso e os irmãos sabem, não é uma mera repetição. Passou o tempo de sermos religiosos. Nós podemos praticar os atos litúrgicos e religiosos e não termos espiritualidade. Muitos não colhem os frutos de uma vida cristã plena, porque estão vivendo os ritos religiosos, mas estão longe da verdadeira fé, do verdadeiro encontro com Deus, daquilo que transforma os corações, daquilo que muda a alma, daquilo que faz com que a culpa seja removida, não porque eu fiz uma mentalização de um conceito, ou de uma frase, ou de um chavão que me mantém fortalecido, mas é porque o próprio Deus me declarou justo, a mim e aos da minha casa. Eu te convido a ler comigo Deuteronômio 6, nós vamos ler os versículos de 1 até o versículo 9. Novamente, Deuteronômio 6, de 1 a 9. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra
a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu, teu filho, o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Irmãos e irmãs, no domingo retrasado, quando partilharmos a palavra com vocês sobre esse tema, nós vimos um pouquinho sobre o que era a palavra Deuteronômio. E ela diz repetição da lei. E eu vou passar bem rápido para que relembrar quem estava aqui e quem não estava poder retomar. O texto aí, que nós vimos, e uma das verdades que nós propusemos é que um elemento essencial para remodelarmos a nossa família, alinharmos a nossa família aos olhos de Deus, é termos uma visão de longo prazo. Você, teus filhos, os filhos dos teus filhos, e eu me lembro que eu falei, a bênção do Senhor vai até 1000 gerações daqueles que o buscam. É longo prazo? A cultura oriental pensa em longo prazo. Eles não pensam na geração deles, eles estão pensando lá na frente. A cultura bíblica foi ensinada por Deus a pensar dessa maneira. Tanto que a Bíblia fala, o Deus de teu pai Abraão, gerações passadas, mas fala, e abençoarei a tua descendência. Está pensando no futuro, a longo prazo. Primeira coisa a se destacar, desse modo, vocês e seus filhos e seus netos prosperarão e terão longa vida. Está pulando demais. Quando a gente pensa em longa vida, a gente não está pensando só em longevidade numérica. O presbítero Sérgio, foi na quinta, Sérgio, que você ministrou lá embaixo, na reunião de oração? Na quinta-feira, o presbítero Sérgio falou sobre o versículo 12 do Salmo 90. Ensina-nos a contar os nossos dias de maneira que alcancemos coração sábio. E ele falava para nós naquele momento, a palavra que ele partilhava é de que nós precisamos disso. E Deus, na sua palavra, está sempre nos instruindo como alcançar esse coração sábio. Ele começou falando do Gênesis, do princípio, né? Da palavra Gênesis, Bereshit, no hebraico, que quer dizer o princípio de todas as coisas. E o princípio de todas as coisas está em Deus. De alguma maneira, hoje eu estou com Deuteronômio. E ele próprio sinalizou, eu só vou pegar o que ele sinalizou para nós, para que fique também nos ajude nesta noite. Irmãos, Deuteronômio o significado hebraico dela é palavra, é repetição da palavra. Repetição da palavra que Deus falou para dirigir, para instruir, para capacitar, para nortear, para sustentar, para fazer com que o povo dele vivesse o propósito dele e alcançasse a promessa dele. Nós somos o povo da palavra. Se você abrir a sua Bíblia agora em João capítulo 1, você vai encontrar, no princípio era
o verbo. Melhor tradução, logos, palavra. No princípio era a palavra de Deus. O próprio Cristo, palavra de Deus encarnada, que nos vem e nos traz a palavra de Deus e nos ensina que o maior de todos os mandamentos é qual? Amar a Deus sobre todas as coisas, com a nossa força, com o nosso entendimento, com a nossa alma. O próprio Cristo que venceu as 3 tentações de Satanás sobre a sua vida, através do quê? Da palavra. E está tomando mais uma vez o que Sérgio nos disse na quinta. É interessante que todas as palavras que Jesus citou na tentação estavam nesse livro de Deuteronômio. Está. Ele retirou desse livro de Deuteronômio. Fundamento básico. Então, deixa eu lhe dizer. Quando nós estamos falando em remodelar a nossa família, eu amo a minha família. Quem ama a sua família aqui? Parece até um equívoco, né? Parece até uma redundância. Mas muitas vezes nós cobramos muito da nossa família, mas não manifestamos o amor que temos. Ou sinalizamos o nosso amor com coisas. A maior manifestação de amor que um homem pode ter pela sua família, que uma mulher pode ter pela sua família, que um pai com um filho, é mostrando para eles que em Deus há um novo tempo sendo estabelecido, já estabelecido, não é sendo, já estabelecido. E que aqueles que fizerem aliança com Ele, viverão nesse novo tempo, aqui e agora já, guiados pelo próprio Deus. Porque os cristãos, e eu não tenho medo de dizer, vivem o reino de Deus. Não o reino das trevas. No reino das trevas, a morte, destruição, violência. No reino das trevas, o propósito é roubar, matar e destruir. O príncipe da potestade do ar, ele quer cegar o entendimento, ele tem trabalhado para cegar o entendimento. Mas no reino de Deus, o Espírito de Deus veio para nos dar entendimento da vontade de Deus, iluminar o nosso coração, resplandecer a glória de Deus em nossas vidas. E isso é para mim, eu creio. Você crê que é para você? Agora pensa nos membros da tua família. É para eles também? É para eles também? É? E a minha pergunta então é: o que é que eu e você temos feito para que isso alcance a sua casa? No último domingo que eu preguei, o penúltimo domingo que eu preguei, eu falei em Josué. E a expressão maior era eu e a minha casa. Mas antes de começar com a minha casa, tem que começar? Para o carcereiro de Filipos, Jesus disse o quê? O apóstolo disse o quê? Crê no Senhor Jesus, a tua casa e também tu. Tu e a tua, começa comigo. Agora aqui, nós precisamos fazer uma escolha. E eu quero caminhar para que nós pensemos. Deuteronômio 6, de 3 a 6, diz assim: ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra, onde há leite e mel, com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos teus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Que todas estas palavras que hoje eu te ordeno estejam. Você percebe aí uma repetição? Você irá bem, como lhe prometeu o Senhor aos seus antepassados. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas. E essas palavras que hoje eu te ordeno estejam em suas. Esta palavra está sendo repetida porque ela é importante. Antes de estar nos dos nossos, precisa estar no nosso. Antes de estar no da minha esposa, tem que estar no meu. Antes de estar no do meu filho, tem que estar no meu. Antes de estar no do meu pai, tem que estar no meu.
A ideia aqui é, para que a minha casa comece a ser remodelada, eu preciso estar comprometido com o Senhor. Eu amo a IPI do Brasil. Eu amo a IPI do Brasil. Eu estou comprometido com ela. Particularmente, não entenda isso como idolatria, mas eu não consigo me ver pastor ou cristão numa outra denominação. Porque eu fui forjado, eu cresci, eu fui movido. Minha história está dentro dessa igreja. Mas, irmãos, o meu maior compromisso é com o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que é Senhor dessa igreja. E eu ouso dizer para vocês, se um dia esta denominação, por qualquer motivo que for, escolher trilhar um caminho que não seja do Senhor, por mais que eu a ame, eu fico com o Senhor. Meu compromisso é com o Senhor. Eu vejo esta igreja com todas as suas deficiências alinhada com o projeto do Senhor. Nós estamos aqui alinhados com o projeto do Senhor. Agora eu te pergunto, é verdade isso na sua vida? Se você tivesse que abrir mão de tudo que você conquistou até agora, por sua fidelidade a Deus, você abriria? É assim que a gente testa o valor do amor. Porque o que a gente conquista é caro. Eu conquistei pouquíssimas coisas, mas para mim é custoso. Eu sei o preço que me custou. De que adianta, nós lemos agora há pouco com o irmão Luiz, o homem ganhar e perder a sua alma. Agora, se você tem um compromisso radical com o Deus que você deve amar de todo o teu coração, eu não consigo imaginar você olhando para a pessoa que dorme com você todo dia, na sua cama, e essa pessoa vivendo mundanamente, e você ficar sem fazer nada. E o primeiro passo é dobrar-se diante de Deus até que. Você tem feito isso? Eu não consigo você dizer que tem um compromisso, imaginar você dizendo que tem um compromisso radical com o Deus Todo-Poderoso, que você ama Ele de todo o coração, e imaginar os seus rebentos, aquilo que nasceu de dentro de você, seja você o progenitor, né? Ou a progenitora que gestou, ou aquele que Deus te colocou na sua vida, para que você tivesse como filhos, simplesmente longe dos caminhos do Senhor. E você dizendo assim, fazer o quê, né? Foi escolha dele, né? Foi escolha dela. Não posso fazer nada, né? Quem sabe um dia o Senhor, a igreja também não faz nenhum movimento para alcançá-los. Eu não consigo. Você e sua família. A família pertence a você. Um princípio sério nesses versículos de 3 é: ouça e obedeça, ó Israel. Repete comigo. Ouça, ó Israel. Agora vem comigo. Primeira Igreja Presbiteriana. Eu quero que você diga assim: Primeira Igreja Presbiteriana Independente. Os visitantes nos ajudem nessa, tá bom? Comigo. Ouça e obedeça, ó Primeira Igreja Presbiteriana Independente. Assim tudo lhe irá bem. Ouça e obedeça, ó Primeira Igreja Presbiteriana Independente. Ouvir, não somente ouvir de passar pelos nossos aparelhos auditivos, mas ouvir de dar atenção, de prestar atenção, de reconhecer como valor, como importante, como fundamental para a nossa vida. Ouvir o quê? O que Deus está falando. As palavras que hoje eu te ordeno. Agora obedeça. Não é só dizer sim, Senhor. Jesus contou uma parábola de 2 filhos. Um pai disse: filho, vai trabalhar na minha vinha. E ele disse: sim, senhor. E não foi. E aí ele disse para o outro: filho, vai trabalhar na minha vinha. E ele disse: não, não vou. E depois ele foi. Quem obedeceu? O segundo. Ouça e obedeça.
Jesus contou outra parábola, e ele disse: a quem assemelharei aquele que ouve as minhas palavras? Assemelhá-lo-ei ao homem que constrói a sua casa. E aí nós sabemos, ou sobre a rocha, ou sobre a areia. Obedecer é construir a casa sobre a rocha. Sobre o que está edificada a sua casa? Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, que todas estas palavras que hoje eu lhe ordeno estejam em seu coração. Além de ouvir e obedecer, falar e andar. Repete comigo: falar e andar. Cadê? A Alice já foi, né? A Alice está lá. A Alice está falando e andando, e com ela as amiguinhas dela. Tem como não prestar atenção? Muitas vezes vocês deixam de prestar atenção no que está aqui na frente por causa da fala e do andar deles. Mas não é disso que eu estou falando. Esse é um falar e andar. Aqui a palavra de Deus está dizendo: ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas, as ordenanças de Deus, os mandamentos, os estatutos. Quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar, amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa, escreva-as nos batentes das portas de sua casa e nos seus portões. Preste atenção. Ele está dizendo, o Senhor através da sua palavra, insta em tempo e fora de tempo. Escolha influenciar a vida da tua família, seja ela quem for. Se é teu pai, se é teu avô, se é tua tia, se é teu irmão, se é teu marido, se é teu filho, decida influenciar para a palavra de Deus. Por que nós devemos fazer isso? Porque o mundo está influenciando. Hoje o pastor José Antônio falou sobre o mundo, né? Não o cosmos, né? Não a estrutura, mas os valores que estão aí. E aí eles vêm belíssimos, empacotados da melhor maneira possível, com lacinho e inclusive com diamante por cima para brilhar mais e atrair os nossos olhos. A estratégia satânica é assim em alto nível. E muitas vezes a gente bebe, né? A gente fica encantado enquanto a gente está olhando para as coisas belíssimas, coloridas, para os truques, os conceitos estão passando. E aí muitas vezes a gente começa a achar bom o mal e mal o que é bom. E aí a gente começa a querer relativizar o que é bom para nos adequarmos e nos satisfazermos do que é mal. Só que a Bíblia diz que a amizade com o mundo se constitui em inimizade com Deus. Que nós não podemos servir a dois senhores. Que não dá para amar o mundo e amar a Deus. Filhinhos, não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há. É isso que a palavra de Deus diz. Agora, irmãos, se nós não formos intencionais, e intencional é você buscar as melhores estratégias. Intencional é você não desistir nunca. Você leva não, você leva carão, você é incomodado, mas você não desiste nunca. Sabe por quê? Quem não ouvir a palavra, não se arrepender e não se converter, vai ser condenado, não é isso? É isso? É isso, igreja? A Bíblia diz que quem não crê, já está condenado. Hoje o pastor José Antônio nos falou e vou repetir, ele disse, nós, toda a humanidade, já estamos mortos nos nossos delitos e pecados. E isso significa o quê? Caminhando para o inferno, em condenação. É Deus, por sua graça, que vem como a garra de uma águia. Eu estou só repetindo o que o pastor José Antônio falou hoje de manhã. E nos arranca poderosamente das garras do inimigo. Das garras do inferno. Isso é graça de Deus. E aí ele nos reconcilia com Deus. E nos dá a palavra da reconciliação. E o ministério da reconciliação. Intencionalmente nós devemos
nos envolver com isso. Agora, olhe só. Tem uma pesquisa aí, nós já vimos ela em dias anteriores, eu só vou repetir para que os irmãos lembrem. Olha só, 48% de jovens que frequentam a igreja e consideram a sua mãe muito religiosa, na pesquisa que foi feita. 23% da percentagem da pesquisa de jovens que frequentam a igreja consideram o pai muito religioso. 28% dos jovens da igreja que já conversaram com o pai e a mãe sobre a fé. E 13% dos jovens da igreja já conversaram com o pai sobre a fé. Ou seja, 48% considera a mãe muito religiosa. Só que só 28% conversam com a mãe sobre fé. Ah, minha mãe é um exemplo de oração, minha mãe é um exemplo de... Ela nunca falta, mas ela já conversou, já tentou te influenciar? Não. Só 28% disse sim, o resto não. Se falar o pai, homens, aí a coisa fica mais séria. Olha só. 23% só dos pais, de um percentual de 100%, são considerados pelos filhos religiosos. Ó, diga-se misericórdia. É sério. Eu já, não sei se eu já falei aqui, eu acho que já, do filho, que o pai estava na igreja com ele, né, um trabalho de com os pais de adolescentes, e o pastor perguntou quem era discípulo de Cristo. E aí o pessoal começou a falar de Pedro, Tiago e João, né, dos apóstolos e tal. E aí ele perguntou, quem são os discípulos de Cristo hoje? E aí o pessoal ficou meio assim, ele disse, eu sou. E aí o pai de um dos meninos, os pais levantaram a mão, né? E um dos adolescentes virou assim, meu pai, ele? Não, jamais. Aqui e aqui está um número significativo de filhos que olham para o pai e não reconhecem Jesus na vida. Mais do que isso, não reconhecem a palavra de Deus na vida. Mais do que isso, não reconhecem a existência do reino de Deus através da vida dos seus. Misericórdia? Misericórdia? Eu penso assim, porque eu tenho 2 filhos. Opa, passei demais. Falar e andar. Martinho Lutero dizia assim, muito certamente o pai e a mãe são, leia comigo, muito certamente pois são eles que apresentam o evangelho. É num livro que Lutero escreveu em 1522, O Estado do Casamento. Perceberam isso? Sabe o que nós fizemos? Do mesmo jeito que a gente paga uma escolinha de futebol para o filho, quem paga uma escolinha de violão para o filho, uma escolinha de computação, né? Uma escolinha de inglês, nós chegamos e dizemos, Enileida, cadê Enileida? Qual é o programa que você tem para ajudar o meu filho a ter mais fé em Deus? Escola Bíblica Dominical. Cadê o meu coordenador de jovens? Está aí? Ciro. Ciro, que programação você está fazendo para que o meu filho que é jovem tenha mais fé em Deus? Yolanda está aí? Não, Yolanda viajou. Ministério de intercessão. O que vocês estão fazendo para ensinar meu filho para orar? Presbítero Sérgio, o senhor que é o professor dos jovens, como é que o senhor está trabalhando para ensinar o meu filho a viver a fé? O texto que nós lemos diz, estas palavras que hoje eu te ordeno, tu farás o que, igreja? Inculcarás a teus filhos. Tu, igreja? Ou tu, pai, tu, mãe? Percebe, irmãos? Nós estamos pecando contra a ordem, porque não é olha, se você achar que é bom, faça. É tu ordenado, o Senhor está mandando.
George Barna, num livro, Transformando Crianças em Campeões, ele diz: quando uma igreja, intencionalmente ou não, assume as responsabilidades da família no que diz respeito à educação espiritual dos filhos, ela estimula uma dependência nociva da família em relação à igreja para esta responsabilidade bíblica. E eu acho que nós fizemos isso. Com 113 anos, hoje nós achamos que 2 horas de escola bíblica dominical vai fazer as nossas famílias serem santas. O pastor José Antônio falou hoje sobre isso. Estou fazendo a ponte porque quem estava aqui ouviu. 2 horas do grupo familiar vão fazer isso pela nossa família. É possível, irmãos? O mundo está tendo a maior parte das nossas horas. Quarto elemento aqui. Não briga comigo, computador. Isso. Servir a Deus. Versículos 13 e 14. Leiam comigo. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao teu redor. Eu quero chamar a tua atenção nesta hora, por misericórdia. Eu já estou caminhando para encerrar essa palavra. Quem são os deuses da nossa geração? Eu vou perguntar: o dinheiro é um deus na nossa geração? Mamon. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Podemos dizer que os artistas são considerados deuses? Estão dominando o estilo de vida na nossa geração? De jovens de crianças a idosos. Nos vestindo igual, não estou falando nós, mas estou falando desta geração. Nos vestindo igual, querendo andar igual, adotar os comportamentos. Idolatria. Os cantores, as músicas. Eu particularmente tenho estado horrorizado com as músicas que eu ouço constantemente indo e vindo na nossa. E vejo muitos pais com os filhos. Bairro onde eu moro, geralmente a gente anda pelo bairro e tem o pessoal no final de semana, né, que está mais livre e tal, aí faz o churrasquinho deles e tudo, abre a capota do carro, né? Abre aquilo ali, tem som para sustentar uma multidão, mas é só para ele e a família. E as letras são as mais terríveis. A internet tem os seus deuses. O poder é um deus hoje. Satanás está tirando o que deveria ser dado ao Senhor nosso Deus, o único Senhor, e está deturpando, colocando em pessoas, colocando em bens, em coisas, colocando em ideais, em alvos a serem alcançados. E esta geração está se prostrando, construindo verdadeiros altares a esses falsos deuses, e esperando deles sentido para a vida, e esperando deles cura para os seus males, e esperando deles perspectiva para o seu futuro. Há um texto em Jeremias, e aí agora eu estou direcionando esta palavra para a igreja, para que a gente possa orar. Capítulo 2, diz que o meu povo cometeu 2 males. A mim me deixou o manancial de águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas, que não retém água. Se eu cavo uma cisterna que não retém água, quando eu procuro água, não tem. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo está perecendo, porque lhe falta conhecimento de Deus. O que nós vamos fazer com o conhecimento que Deus tem nos dado? O nosso chamado é o arrependimento. E aí, eu queria que você que está aqui, que é pai, quantos pais nós temos aqui? Pais e mães. Avós. Se você é avô, teus filhos já são todos adultos.
E na maioria das vezes, quando você é avô, eu não estou falando para quem não, mas para quem talvez esteja passando por isso. E você ouve a gente falar sobre família e falar do princípio, aí você percebe que alguma coisa não está andando bem, ou teu filho, e aí vem um espírito de condenação e começa a soprar no teu ouvido. Ó, a igreja e o pastor está dizendo que você é errado, que você é falho, que você não é digno, que... Repreenda isso, rejeite isso, renegue. Nós estamos aqui para falar do amor de Deus. Eu creio que Deus ama a minha família. E a minha família começou difícil. Eu sou um pai salvo pela graça. Eu sou um marido salvo pela graça. Eu sou um filho salvo pela graça. Eu falho. E se você falha também, é hora de buscarmos na graça que há no Senhor. Mas a graça serve para nos salvar do estado de perdição. E uma vez salvo do estado de perdição, compreendendo o que nos é devido, que é a fidelidade aos mandamentos do Senhor, nos comprometemos a um novo estilo de vida. A semearmos a pequena semente que vai brotar. Ah, mas meu filho tem quase 50, não me ouve mais. Deixa isso para o Espírito Santo. Testemunhe, partilhe com ele quem é o Deus que você serve. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E ele fez isso com Paulo. E ele fez isso com muitos outros. Ele não pode fazer com os nossos? Escolha que a tua família seja remodelada, que amará o Senhor seu Deus. A tua família amará o Senhor teu Deus, porque você escolhe amar o Senhor teu Deus. A tua família servirá ao Senhor teu Deus, porque você escolhe servir ao Senhor teu Deus. A tua família obedecerá, ouvirá e obedecerá, porque você escolhe. E ao escolher, você decide viver, dia após dia, na longa jornada da obediência, deixando um legado. Esse é o caminho. Andai por ele. Perdão. A remodelação da família é um desafio para todos nós. E nesta noite em que completamos 113 anos como igreja, eu te convido a enfileirar comigo no desafio. Eu não estou vivendo isso na plenitude, não. Marlise está lá e sabe muito bem das falhas que nós temos em casa. Caetano, Bia acabou de chegar de viagem. Mas nós queremos viver a fé no nosso lar. E nós oraremos por isso. E nós batalharemos por isso. E aí, veja só. Se eu começo, você começa, fulano começa, e as coisas começam a fluir, daqui a pouco nós poderemos inspirar e instruir outras vidas. E o Senhor nosso Deus é forte com os que são fortes com Ele. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você pode orar comigo? Vamos ficar em pé? Escolha erigir um altar a Deus, o Senhor dos céus e da terra, dentro da sua família. Eu não estou falando na casa. Eu não estou falando nas quatro paredes. Eu estou falando no relacionamento entre você e os seus. E se coloque nas mãos do Senhor como embaixador, como aquele que tem a palavra e o ministério da reconciliação. Seja sacerdote do Deus Altíssimo. Nós somos um povo sacerdotal. Fomos comprados para isso. Lá na tua casa, ou melhor dizendo, lá na tua família, no meio da tua família, escolha ser o primeiro a declarar a bênção do Senhor. Deus abençoe seu dia, pai. Deus abençoe seu dia, mãe. Deus abençoe o seu dia, meu irmão. Deus abençoe seu dia, minha cunhada. Deus abençoe seu dia, meu filho, minha filha. Deus abençoe seu dia.
E se a pessoa está precisando de uma palavra de conforto, busque o Senhor. Pegue um versículo da palavra e diga: olha, o Deus que eu creio diz assim na sua palavra. Creia nisso e você vai ver que vai fazer a diferença. Mas comece lá na sua casa. Cante um hino para os da sua família. Ofereça. Hoje nós temos instrumentos para partilhar músicas de adoração. Eu não sei o que o Senhor vai te inspirar, mas peça a Ele. Agora eu quero que você pense na sua família. Quem é a sua família nesta noite? Nominalmente, pense em cada um deles. Não deixe ninguém de fora. Comece a apresentá-los no altar do Senhor. Diga: meu Deus, eu venho à tua presença para apresentar nominalmente a Marlise, a Juliana, o Caetano, a dona Ana, o Eliseu, a Silvia, a Cassiane, a Cassielen, o Elias. Essa é a família. A Ana Beatriz, a Glenda. Essa é a minha família. Quem é a sua família? O que você quer que Deus faça nela? Começa a pedir agora. Deus pode e fará milagres no meio da tua casa. O maior milagre é salvar a tua família. Comece a orar. Abra a tua boca e fala com Deus em nome de Jesus. Você tem que guerrear pela tua família, como Neemias disse. Se coloque na posição no muro de defesa e comece a orar. Você pode abençoar a tua família em oração? Senhor, eu oro para que o Senhor abençoe o fulano com o quê? Com um coração novo? Com humildade? É você e Deus. Com arrependimento? Ore pela tua família. Você veio aqui e Deus está te dando a bênção da família nessa noite. Não há impossíveis para Deus. O nosso Deus tem todo o poder. Ele criou tudo que existe no céu, na terra e no mar. O meu Deus, Ele tem todo o poder. Nenhum dos planos do nosso Deus é frustrado, igreja. Basta uma palavra dele e os montes se removerão. Ele chama à existência o que não existe. Ele vivifica os mortos. A gente que está morta espiritualmente na tua família, clame para que o Senhor vivifique. Pai, em nome de Jesus, eu intercedo agora, Pai, pelas famílias da tua igreja. Pelos esposos, para que os homens sejam homens que amem o Senhor de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento, com toda a sua força. Eu oro para que eles possam amar também a sua família, a esposa e os filhos, como ama a ti, Senhor. Pai, se há alguma coisa no coração dos homens que aqui estão nesta noite, que os impede de amar as suas famílias, a começar pelo meu, Senhor, a começar em mim, quebra corações, Senhor. Ensina-nos a amar as nossas famílias, como Cristo amou a igreja. Prontos a dedicarmos, a doarmos o melhor de nós, para que a nossa família conheça a Ti. Eu oro pelas esposas, as mulheres, que os seus corações, Pai, sejam
tementes ao Senhor. Que os seus corações tenham prazer em honrar o Senhor, vivendo uma vida digna de filhas amadas e abençoadas do Altíssimo. Que as suas falas, que as suas atitudes sejam edificadas pelo teu Espírito, banhadas com a unção do teu Santo Espírito, e que os seus maridos, seus filhos, suas famílias sejam alcançadas sem palavra, pelo comportamento de mulheres santas e piedosas, que temem ao Senhor e amam e servem em honra ao Deus Altíssimo. Eu oro pelos filhos, Pai, que devem viver no temor do Senhor, na disciplina do Senhor, que devem honrar pai e mãe. Ó Senhor, dá-nos um coração humilde, um coração temente, que reverencia o teu nome e reconhece no seu pai e na sua mãe a autoridade constituída pelo Senhor, ainda que eles não sejam exemplo de vida cristã. Ah, meu Deus, ensina os filhos a agirem no temor do Senhor, com reverência, com obediência, com rendição total à tua vontade, crendo que se eles se alinharem com a tua promessa, com o teu mandamento, o Senhor cumprirá as tuas promessas na vida deles. Ó Pai, acampa teus anjos ao redor da nossa família, de maneira que o inimigo não tenha acesso para encontrar brechas e vir cirandar na nossa família. Que os nossos relacionamentos familiares sejam curados, sejam saudáveis, sejam restaurados, Pai, e cresçam. Ensina-nos a ter comunhão contigo. E Pai, ensina-nos a ter relacionamentos uns com os outros, que as nossas famílias possam se edificar mutuamente. Põe por terra as barreiras que nos separam. Oh Pai, estabelece nas nossas casas a oração como prioridade, Pai. A meditação da Tua palavra como prioridade. O louvor, a glória e honra do Teu nome através de canções como prioridade. Pai, constrói isso, ajuda-nos, começa comigo. Ajuda-nos a construir isso de forma singela. E que quando nos reunirmos no templo, seja uma explosão da expressão da vida diária de cada família, Pai. Eu rogo a Tua graça sobre nós nesta noite. E eu rogo a Tua graça sobre as famílias da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, espalhada por este país, Senhor. Eu oro pela família dos pastores. Muitas famílias de pastores estão em crise, Pai. Os filhos não querem seguir porque não estão sendo alcançados pelos seus pais. Seus pais estão cuidando demais dos outros. E estão deixando da sua casa. Pai, que nós possamos ajustar para priorizarmos a Ti, a nossa família, a igreja e as outras coisas. Eu peço perdão porque na minha vida essa hierarquia ainda não está alinhada, Deus. Muitas vezes o meu tempo está muito mais gasto fora de casa do que com os meus. Pai, que no nome do Senhor Jesus, nós sejamos famílias saudáveis, para ajudar as famílias a serem saudáveis. Nós, os pastores, eu oro pelas famílias dos presbíteros da Tua igreja. Que as famílias deles também sejam, Senhor, cuidadas e abençoadas e restauradas pelo Senhor. Dos diáconos e diaconisas, dos líderes de ministérios, que cada família da Tua igreja, de norte a sul, de leste a oeste, seja alcançada e restaurada e remodelada para viver para a honra e glória do Teu nome. Nós te pedimos isso,
abra os céus, governa sobre a nossa família e edifica o nosso lar. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Graças a Deus. Posso tocar, irmão? Vamos permanecer em pé, igreja. Dispersamo-nos para dar testemunho dos poderosos feitos do Senhor. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai.